Olá! Hoje eu vou falar sobre 20 fatos intrigantes, super interessantes sobre nossa coluna. A nossa coluna é estrutura rígida, é uma estrutura que também, além de ser rígida, mantém mobilidade, mantém flexibilidade do nosso corpo e é uma estrutura de suporte para o nosso tronco. 20 fatos interessantes sobre ela, prestem bem atenção. Bem, desses 20 fatos intrigantes, que eu tenho certeza que muitos deles vai te surpreender, por exemplo, nós nascemos com 33 vértebras, mesma idade de Cristo. Dessas 33 vértebras, conforme nós vamos crescendo, esses ossos, alguns deles vão se fundindo, tá? Formando o sacro, por exemplo. Um fato intrigante dessas 33, as cervicais, que são essas aqui, que passam por um vermelhinho, que é a artéria vertebral, ela vai até a sexta. Nós temos 7 vértebras cervicais, que é a mesma quantidade de vértebras cervicais que uma girafa tem. Vocês acreditam? Pois é, nós temos a mesma quantidade de vértebras cervicais no nosso pescoço, curto, vértebras cervicais, que uma girafa tem, que tem o pescoço extremamente longo e com grande mobilidade. Bem, outro fato intrigante é que abaixo da cervical, que são 7, nós temos 12 vértebras torácicas. Como sabemos que essas são as torácicas? Qual a diferença ela tem das outras? Elas estão ligadas às costelas, aos arcos costais. Então, o nosso tronco, onde está ali o pulmão, o coração, eles estão na coluna torácica. Um outro fato super interessante é que nós temos 5 vértebras na coluna lombar. Essas vértebras da coluna lombar, quer dizer, elas não estão ligadas a costelas. Outro fato interessante sobre a coluna lombar é que algumas pessoas, cerca de mais ou menos 10% da população, tem 6 vértebras lombares. Mas por que 6 vértebras lombares? Porque provavelmente ele não tem o último arco costal, um par de arco costal, ou ele tem uma vértebra sacral que ficou solta, que ela não grudou no sacro com as outras, e aí ela ficou lombarizada, vamos dizer assim. Então, ou ele tem uma vértebra torácica que não tem um par de costela, ou ele tem uma vértebra sacral que ela não se grudou ao sacro, tá? Um outro fato interessantíssimo é que a primeira vértebra nossa é chamada Atlas, essa primeirinha aqui, ó. Primeira cervical, ou seja, C1. E C1, ela segura a cabeça, ela está logo debaixo da cabeça. E esse nome Atlas é da figura mitológica grega que segurava o mundo. Então, esse Atlas segura a cabeça. Então, por isso, esse nome grego, Atlas. Você sabia que a nossa coluna, para ter mobilidade, ela depende de mais ou menos 120 músculos? Cerca de 100 articulações. Essas juntinhas aqui são articulações. Então, 100 articulações. E cerca de mais ou menos 200 ligamentos. É muito, não é isso? Mas são essas estruturas que estão envolvidas na nossa coluna. Ela é longa, só de vértebras são 33, algumas delas fundidas. Mas olha a quantidade de estrutura envolvida na nossa coluna. Cerca de mais ou menos 120 músculos, 100 articulações e 200 ligamentos. Outro fato extremamente interessante da nossa coluna, os discos. Os discos são esses coxins aqui, tá? Eles mantêm a mobilidade entre uma vértebra e outra e faz o amortecimento entre uma vértebra e outra, tá? Mantém mobilidade e amortece, tá? Desses coxins aqui, que dá a hernia de disco, famosa hernia de disco, ele é feito cerca de mais ou menos 80% de água. A água é o principal componente desses discos. E conforme nós vamos envelhecendo, esses discos que são compostos por cerca de mais ou menos 80% de água, eles vão perdendo essa água. Mas não é porque você parou de beber água e está desidratado, não. Não tem nada a ver. Eu vou beber mais água porque meus discos estão desidratados. Não. Eles perdem a capacidade de segurar a água dentro deles, tá? Então, por isso que existe o processo de envelhecimento ou a desidratação dos discos, porque eles perdem glicoproteínas que estão dentro deles, que são ávidos por água, e eles seguram a água dentro dele. E 80% desses discos são compostos de água. Você sabia que quando acordamos de manhã, nós somos mais altos, alguns até 2 centímetros mais altos do que normalmente são no final do dia? Por quê? Porque esses discos estão mais hidratados, eles estão mais túrgidos. No final do dia, com a pressão, com a gravidade, eles vão perdendo um pouco, vão murchando um pouquinho mais,
e algumas pessoas podem perder até 2 centímetros. A nossa coluna tem uma flexibilidade tão boa, que se nós inclinarmos para frente e rodarmos a nossa coluna, nós somos capazes de quase formar um círculo, desenhar um círculo no ar, tá? De tanta flexibilidade que a nossa coluna tem. Olha que fato interessante sobre a coluna também. 1/4 do comprimento da nossa coluna está relacionado à altura dos discos intervertebrais. Ou seja, os discos intervertebrais representam cerca de 1/4 da altura da nossa coluna. Fato interessante, né? E conforme nós vamos envelhecendo, eles vão perdendo altura, e por isso que somos, na idade mais avançadas, mais baixos. Você sabia que a causa número 1 de procura de pacientes em consultórios é dor na coluna? A maior frequência de queixas nos consultórios, das queixas que tem dor de cabeça, dor nas pernas, vômito, diarreia, a maior queixa é dor na coluna. Então os pacientes, a queixa principal que mais procuram médicos é dor na coluna. Na nossa coluna tem a medula que passa dentro e passam células nervosas. Você sabia que nós temos cerca de mais ou menos 13,5 milhões de neurônios passando na nossa coluna? E sabe quanto esses 13,5 milhões de neurônios pesam? Cerca de mais ou menos 35 gramas. Então 13,5 milhões, 35 gramas. Você sabia que 4 são os movimentos básicos da nossa coluna? Que é a inclinação anterior, inclinação posterior, inclinação lateral, mas conta para os dois lados, né? O movimento. E rotação. Rotação no seu próprio eixo. São os 4 movimentos básicos da nossa coluna. 90% da população, prestem bem atenção, vamos cuidar da nossa coluna para não fazer parte desses 90%, que é quase impossível. 90% da população vai ter dor na coluna em algum momento da vida. Fato intrigante. É difícil da gente estar fora disso, né? Então, por isso, a maior queixa nos consultórios é de dor na coluna. A maior procura de pacientes ao médico, em termos de frequência, dor na coluna. A nossa coluna é forte e robusto bastante para segurar o nosso peso e o peso daquilo que a gente ainda quer carregar. Então ela é uma estrutura extremamente forte, extremamente resistente, mas ela pode desgastar com o tempo, com a idade. O ideal é manter um equilíbrio entre os músculos da coluna, as articulações da coluna e o nosso peso corporal. Então, e os movimentos que a gente faz. Então, tendo um equilíbrio, essa coluna pode durar mais tempo e vai causar menos dores, ter menos episódios de dor. Se esse equilíbrio ocorre, com certeza vai vir, vai sofrer mais de dor, mais incômodo e desgaste precoce. Bem, a nossa coluna tem uma memória também. Como assim uma memória? Não é cérebro, é uma coluna, mas ela tem memória. Então, é importante a memória da nossa coluna ser cuidada desde pequeno, com boas posturas. Tem uma postura desleixada, inclinando o corpo para frente, ou uma postura de cervical ruim, uma postura de lombar ruim, uma postura de torácica ruim. Isso pode trazer dores crônicas, pode trazer desgastes prematuros e uma postura futura ruim, porque conforme nós vamos envelhecendo, as nossas articulações, principalmente da nossa coluna, ela vai se tornando cada vez mais rígida, mais difícil de mobilidade. Então aquela postura que ficou, ela se torna rígida e essa postura ruim vai lhe acompanhar pro resto da vida. Então vamos cuidar bem da nossa coluna, esse órgão maravilhoso, fantástico, que eu falei aqui para vocês sobre essas curiosidades da coluna. Muito obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.